Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da nossa salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos diante do relato da multiplicação dos pães, um milagre extraordinário. E aqui nós somos chamados a refletir sobre o primeiro ponto, fala sobre a morte de São João Batista. E Jesus o amava muito e se afastou. Jesus queria estar um pouco a sós, viver até esse momento de luto e tal. Mas naquela época uma grande multidão já o procurava Jesus com frequência e ele não conseguiu ficar sozinho. Agora vem um ponto muito importante. Diante da nossa dor, às vezes nós estamos sentidos, estamos, como disse, até mesmo enlutados e tal. Quando nós até achamos que não podemos fazer algo, aí que Deus coloca pessoas no nosso caminho, na nossa vida. E eu e a minha esposa, nós vivemos muito isso diante dos acontecimentos que nós já passamos, às vezes diante de um aborto, um sofrimento, e você está ali aparentemente sem forças nenhuma, e Deus coloca alguém no seu caminho, passando por aquelas necessidades para você partilhar sua experiência, agir com compaixão, ajudar alguém. Aconteceu isso com Jesus. Vejamos, qual foi a atitude de Jesus? Jesus, movido de compaixão. Meu irmão, deixa esta palavra falar no seu coração no dia de hoje. Deixa-se mover de compaixão. É assim que Jesus age conosco. E como que as minhas atitudes para com as pessoas? Eu tenho atitude de compaixão, tenho atitude de uma pessoa que sofre a dor do outro, me coloco do lado. Mesmo às vezes quando eu não estou bem, Deus usa daquele meu momento de dor para sensibilizar com a dor do outro também, saber que os outros também sofrem. Neste episódio nós somos convidados a refletir. Nós precisamos sermos misericordiosos, compassivos. Como que Jesus nos trata? Nos trata com compaixão. E como que eu trato as pessoas? As pessoas do meu convívio, do meu redor, no dia a dia, da minha família. Será que não preciso perdoar, né? Olha que ensinamentos preciosos esse evangelho nos traz. Por outro lado, falando aqui do grande milagre, é tão interessante que este milagre prefigura um sacramento riquíssimo na qual nós não podemos viver sem, que é o sacramento da Eucaristia. Jesus, ao fazer aquela oração, ergueu os olhos, deu graças, nos lembra de quê? Nos lembra da liturgia eucarística, nos lembra da missa, nos lembra da consagração do pão por excelência. Então Jesus estava multiplicando os pães, e é muito interessante esse episódio porque
Os discípulos ali totalmente indignados, pedindo para despedir o povo e tal. O que que vai fazer com 5 pães? E Jesus fala assim: dai-lhes vós mesmos. Olha só, dai-lhe vós mesmos. Quando você acha que você não tem condição, Jesus confia em você, Jesus confia nos discípulos. Traz aqui. O que é isso? É quase nada. Mas se está à disposição de Jesus, esse quase nada se torna grandioso. Agora, quando queremos reter para nós, pode ser muita coisa. Aquele ditado é muito certeiro quando diz: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então é verdade. Coloque nas mãos de Deus o nada que tem, e esse nada em todos os sentidos, para que Deus possa multiplicar o seu coração de generosidade, de compaixão, de fazer de mim, de você, homens compassivos, misericordiosos, capazes de transformar as vidas de tantas outras pessoas. Amém? Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia. Um abraço fraterno do irmão Vanilson Mendes. Que Deus os abençoe.